Capítulo 1 A descoberta. As primeiras luzes do amanhecer penetravam timidamente a densa cobertura verde da floresta amazônica, pintando os arredores de Ratanaba com tons dourados e sombras misteriosas. Renata Oliveira, uma antropóloga determinada e destemida, liderava uma expedição rumo ao coração da selva, sua mente pulsando com a promessa de descoberta. O ar estava impregnado com os aromas terrosos da floresta, misturados com a eletricidade estática da expectativa. Guiada por anos de estudo e paixão pela cultura amazônica, Renata liderava uma equipe de pesquisadores e exploradores, cada passo os levando mais fundo na vegetação exuberante. O zumbido dos insetos ecoava ao redor, criando uma sinfonia natural que envolvia o grupo em um abraço sonoro da natureza. Entre as árvores gigantes e os cipós serpentinos, eles buscavam respostas para os mistérios enterrados nas entranhas da floresta. Após horas de caminhada, o destino finalmente se revelou diante deles, uma clareira escondida, um oásis verdejante no mar de folhas. Ali, sob a sombra protetora de uma árvore centenária, estava o objeto de sua busca. Renata mal conseguiu conter a emoção que borbulhava em seu peito enquanto se aproximava da descoberta enterrada. Com mãos cuidadosas e reverentes, os membros da equipe começaram a desenterrar o artefato antigo, revelando sua forma há muito esquecida. Era uma obra de arte em si mesma, esculpida com detalhes intricados e adornada com símbolos enigmáticos que pareciam ecoar segredos de tempos passados. Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto seus olhos examinavam cada centímetro da relíquia, sua mente já girando com possibilidades e conjecturas sobre sua origem e significado. No silêncio solene da floresta, o artefato repousava como um elo perdido para um passado distante, aguardando ser desvendado por olhos curiosos e corações destemidos. A descoberta marcava o início de uma jornada épica de descoberta e desafio, uma jornada que mudaria para sempre o curso da vida de Renata Oliveira e daqueles que a acompanhavam na busca pelo conhecimento perdido nas sombras da floresta. Capítulo 2 O artefato revelado. O sol alcançava seu ponto mais alto no céu, lançando seus raios dourados sobre a floresta adormecida enquanto Renata e sua equipe trabalhavam incansavelmente para desvendar os segredos do artefato recém-descoberto. Sob a tenda improvisada em Ratanaba, a atmosfera pulsava com uma energia elétrica, carregada com a promessa de conhecimento há muito perdido. Com mãos habilidosas e olhos ávidos, Renata e seus colegas meticulosamente limparam as camadas de sujeira e vegetação acumuladas ao longo dos séculos, revelando lentamente os detalhes intrincados do artefato. Cada raspagem cuidadosa revelava mais uma peça do quebra-cabeça, uma pista escondida que os aproximava cada vez mais da verdade enterrada. As inscrições antigas e os símbolos enigmáticos gravados na superfície do artefato pareciam dançar à luz das tochas, contando uma história antiga e esquecida. Renata, com os olhos brilhando de excitação e determinação, mergulhou de cabeça na análise do artefato, sua mente um turbilhão de teorias e hipóteses. Enquanto a tarde se transformava em noite, o grupo permaneceu imerso em seu trabalho, alimentado pela sede insaciável de conhecimento e pela emoção da descoberta. Cada detalhe revelado trazia consigo a promessa de uma nova revelação, uma nova pista para desvendar o mistério profundo que envolvia o artefato e sua história muito perdida. No calor da noite tropical, Renata e sua equipe continuaram a desvendar os segredos do artefato, sua determinação inabalável guiando-os através das horas escuras da noite. Enquanto o mundo ao seu redor adormecia, Renata estava acordada, seus olhos fixos no artefato revelado diante dela, sua mente mergulhando cada vez mais fundo no labirinto de segredos que ele continha. A noite estava viva com a promessa de descoberta, e Renata estava determinada a seguir adiante, sem medo do que ela poderia encontrar nas sombras da história. Capítulo 3 A ameaça se manifesta. A manhã nasceu sobre Ratanaba, pintando o céu com tons suaves de rosa e laranja enquanto a cidade despertava para um novo dia. No entanto, enquanto a vida cotidiana seguia seu curso aparentemente normal, uma sombra escura se erguia nos cantos mais obscuros da floresta, manifestando-se na forma de um homem com olhos cheios de ganância e determinação. Miguel Gomes, um madeireiro impiedoso conhecido por sua insaciável sede de lucro, ouviu rumores sobre a descoberta de Renata e seu artefato misterioso. Para Miguel, a floresta era apenas uma fonte de matéria-prima para encher seus bolsos, e qualquer obstáculo em seu caminho era uma ameaça a ser eliminada. Com passos decididos e um olhar frio em seus olhos, Miguel dirigiu-se ao laboratório de Renata,
seu coração cheio de determinação e sua mente calculando as possibilidades. Ele sabia que Renata representava uma ameaça aos seus negócios lucrativos, e estava disposto a fazer o que fosse necessário para proteger seus interesses. Ao chegar ao laboratório de Renata, Miguel encontrou a antropóloga imersa em seu trabalho, cercada por seus colegas e pelo brilho suave da luz das tochas. Com um sorriso frio nos lábios, ele se aproximou dela, sua presença imponente preenchendo o espaço ao seu redor com uma aura de ameaça latente. Renata, instintivamente, sentiu a mudança na atmosfera quando Miguel entrou na sala. Ela ergueu os olhos do artefato, seu coração acelerando com uma mistura de excitação e apreensão. Ela sabia que a presença de Miguel significava problemas, e estava determinada a enfrentá-lo de frente, sem recuar. Enquanto Renata e Miguel se encontravam em um impasse tenso, o ar vibrava com a promessa de conflito. O destino da descoberta de Renata estava suspenso no ar, pendurado precariamente entre as garras da ganância de Miguel e a determinação de Renata em proteger o conhecimento que ela havia desenterrado. Nos corredores sombrios da floresta, o jogo estava apenas começando, e as apostas eram altas para aqueles envolvidos na batalha pela verdade perdida. Capítulo 4 – Na intimidação de Miguel. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar sobre Ratanaba, enquanto Miguel Gomes, com seus olhos penetrantes e sua presença imponente, confrontava Renata Oliveira em seu laboratório. Seu sorriso frio ecoava de maneira sinistra no espaço apertado, uma ameaça velada oculta por trás de uma fachada de cortesia. Renata, firme e inabalável diante da ameaça que se erguia diante dela, encontrou o olhar de Miguel com uma determinação igualmente feroz. Seus dedos se cerraram em torno do artefato, um gesto silencioso de proteção contra o predador que se aproximava. Miguel, percebendo a resistência firme de Renata, deixou escapar uma risada áspera, carregada com o peso de seus próprios interesses egoístas. Ele avançou lentamente em direção a ela, cada passo ecoando como o bater de tambores distantes, anunciando a iminente batalha que se desenrolava diante deles. Com palavras afiadas como facas, Miguel lançou suas ameaças contra Renata, suas promessas de retaliação ecoando como um trovão distante. Ele exigiu que Renata entregasse o artefato e abandonasse suas investigações, advertindo-a sobre as consequências terríveis que aguardavam aqueles que se atreveram a desafiar sua vontade. No entanto, apesar das ameaças e da pressão implacável de Miguel, Renata permaneceu firme em sua determinação. Seu espírito indomável queimava como uma chama dentro dela, alimentado pela convicção de que a verdade merecia ser descoberta, não importando o custo. Enquanto o confronto se desenrolava entre eles, os raios de sol lançavam uma luz dourada através das janelas do laboratório, banhando a cena em uma aura de tensão e incerteza. O destino do artefato, e talvez até mesmo o destino da própria floresta, pendia na balança, esperando ser decidido pelos caprichos do destino e pela coragem daqueles que ousavam desafiar o poder que tentava subjugá-los. Capítulo 5 – Os primeiros sinais sobrenaturais. Enquanto a noite envolvia Ratanaba em seu manto escuro e estrelado, Renata encontrava-se mergulhada em seus estudos sobre o artefato misterioso. A luz suave das tochas lançava sombras dançantes pelas paredes do laboratório, criando uma atmosfera de mistério e intriga. Enquanto examinava os detalhes intricados do artefato, Renata começou a sentir uma presença indistinta ao seu redor, como se algo estivesse observando-a nas sombras. Uma sensação arrepiante percorreu sua espinha, fazendo-a sentir-se como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. De repente, um sussurro suave ecoou no ar, tão suave que Renata quase pensou que fosse imaginação sua. As palavras eram indistintas, mas carregavam um peso sobrenatural que a fez estremecer. Ela olhou ao redor, seus sentidos aguçados, mas não viu nada além das sombras dançantes ao seu redor. Enquanto a noite avançava, os sinais sobrenaturais apenas se intensificaram. Sombras se contorciam nas paredes, formas indistintas que pareciam se mover independentemente da luz. Sons estranhos ecoavam pela floresta, uma cacofonia de murmúrios e suspiros que pareciam sussurrar segredos antigos. Renata, apesar de seu raciocínio lógico, sentiu-se arrebatada por uma sensação de inquietação crescente. Ela sabia que algo estava acontecendo na floresta, algo além da compreensão humana. O artefato, com sua aura de mistério e poder,
parecia ser o epicentro de toda essa atividade sobrenatural, um farol chamando as forças ocultas da floresta para perto. Enquanto a noite avançava e os sinais sobrenaturais se tornavam mais pronunciados, Renata percebeu que estava prestes a embarcar em uma jornada ainda mais perigosa do que ela jamais imaginara. Nas sombras da floresta, os espíritos antigos agitavam-se, seus suspiros ecoando como um aviso sombrio para aqueles que ousavam perturbar seu descanso eterno. Capítulo 6 – Renata em perigo. A noite era densa e opressiva, envolvendo Ratanaba em um manto de escuridão enquanto a lua lançava seu brilho pálido sobre a floresta amazônica. Renata Oliveira, imersa em seus estudos sobre o artefato misterioso, mal percebeu a passagem das horas enquanto o tempo escorregava entre seus dedos como areia fina. No entanto, à medida que a noite avançava, uma sensação de inquietação começou a se insinuar em sua consciência. Os murmúrios indistintos que ecoavam no ar pareciam cada vez mais sinistros, e as sombras dançantes nas paredes do laboratório assumiam formas distorcidas que pareciam observá-la com olhos famintos. De repente, um estrondo ensurdecedor irrompeu do lado de fora, seguido por gritos de alarme que perfuraram o ar noturno como lâminas afiadas. Renata saltou de seu assento, seu coração martelando no peito enquanto corria para a porta do laboratório. O que ela viu do lado de fora fez congelar no lugar. A floresta estava viva com o brilho de tochas e o som de machados cortando o ar, enquanto homens armados com motosserras avançavam em direção à clareira onde o artefato havia sido descoberto. Entre eles, Renata reconheceu o rosto sombrio de Miguel Gomes, seus olhos brilhando com malícia enquanto ele liderava a investida contra a natureza. Com o coração pesado de desespero, Renata percebeu que estava enfrentando um perigo muito mais tangível do que os espíritos sobrenaturais que assombravam a floresta. Miguel, com sua ganância insaciável, não hesitaria em destruir tudo em seu caminho, incluindo a vida humana, para alcançar seus objetivos egoístas. Determinada a proteger o artefato e a floresta que o abrigava, Renata se lançou em ação, liderando seus colegas em uma corrida desesperada para deter o avanço dos madeireiros. O ar estava carregado com a promessa de conflito iminente, e Renata sabia que o destino da floresta, e talvez até mesmo o seu próprio destino, estava pendurado na balança enquanto a batalha pela preservação da natureza se desenrolava sob a luz pálida da lua. Capítulo 7 – E a profundidade do mistério. Com a floresta pulsando ao seu redor, Renata mergulhou de cabeça na busca pela verdade por trás do artefato misterioso. Guiada por sua determinação inabalável e pelo fogo da curiosidade que ardia em seu coração, ela buscou respostas nos lugares mais remotos e profundos da Amazônia, onde os segredos antigos se escondiam nas sombras da história. Em sua busca incansável por conhecimento, Renata encontrou-se imersa nas histórias e lendas das comunidades indígenas locais. Anciãos sábios compartilharam contos antigos de espíritos da floresta e seres sobrenaturais que vagavam pelas profundezas da selva, seus sussurros ecoando nas brisas noturnas como um eco distante do passado. Cada palavra e cada história alimentavam o fogo da imaginação de Renata, levando-a cada vez mais fundo no labirinto de mistérios que envolviam o artefato. Ela começou a perceber que sua descoberta não era apenas um objeto antigo, mas sim uma chave para desvendar os segredos profundos que permeavam a própria essência da floresta. Enquanto mergulhava mais fundo nas sombras da Amazônia, Renata começou a desvendar conexões surpreendentes entre o artefato e as antigas lendas e mitos da região. Os símbolos gravados no artefato começaram a ganhar significado, revelando uma narrativa complexa de poder e magia que ecoava através dos séculos. À medida que a verdade começava a se revelar diante dela, Renata percebeu que estava prestes a desvendar um mistério que estava muito além de sua compreensão. Ela estava no limiar de uma descoberta que mudaria não apenas sua própria vida, mas também o curso da história da Amazônia para sempre. Nos corredores sombrios da floresta, o artefato aguardava silenciosamente, seu segredo guardado com ciúmes pela própria natureza, esperando ser revelado pela coragem e determinação daqueles que ousavam desafiar o desconhecido. Capítulo 8 – Os Espíritos da Floresta. Sob o manto verdejante da floresta amazônica, Renata mergulhou nas profundezas do mistério que envolvia o artefato antigo. Guiada pelas histórias dos anciãos indígenas, ela embarcou em uma jornada espiritual para desvendar os segredos guardados há séculos pelas sombras da floresta. Encontrando-se com os líderes das comunidades locais, Renata foi acolhida calorosamente pelos anciãos,
cujos olhos sábios brilhavam com a sabedoria de gerações passadas. Sentados ao redor de uma fogueira crepitante, eles compartilharam contos antigos de espíritos da floresta, criaturas místicas e os mistérios profundos que permeavam a selva densa. À medida que as histórias fluíam, Renata sentia uma conexão profunda com a terra ao seu redor, uma sensação de pertencimento que a envolvia como uma manta reconfortante. Ela ouvia atentamente cada palavra, absorvendo a sabedoria ancestral como uma esponja, buscando respostas para as perguntas que atormentavam sua mente. Com o passar do tempo, Renata começou a perceber padrões e conexões entre as histórias compartilhadas pelos anciãos e os símbolos gravados no artefato. Ela viu o artefato não apenas como um objeto antigo, mas como uma peça vital de um quebra-cabeça muito maior, uma chave para desbloquear os segredos ocultos da floresta. Enquanto a noite avançava e as estrelas cintilavam no céu escuro, Renata sentiu-se mais próxima do coração pulsante da Amazônia do que nunca. Ela sabia que estava prestes a descobrir a verdade por trás do artefato, uma verdade que poderia mudar sua compreensão do mundo para sempre. Enquanto a fogueira crepitava e as sombras dançavam ao seu redor, Renata fechou os olhos e deixou-se envolver pelo espírito da floresta. Nos murmúrios da noite, ela ouviu uma promessa sussurrada pelo vento, que a verdade seria revelada, não importa quão profundos fossem os segredos que ela guardava. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação, Renata preparou-se para desvendar o último véu que separava o passado do presente, os espíritos da floresta aguardando silenciosamente o desenrolar do destino. Capítulo 9 – Confronto iminente. A manhã despertou sobre Ratanaba com uma calma tensa, o ar carregado com a promessa de confronto iminente. Renata Oliveira, alimentada pela determinação feroz que ardia dentro dela, preparava-se para enfrentar o desafio final que se erguia em seu caminho. Enquanto o sol se elevava lentamente no horizonte, Renata encontrou-se frente a frente com Miguel Gomes, o antagonista impiedoso cuja ganância ameaçava desvendar tudo o que ela havia trabalhado tão arduamente para proteger. Seus olhos se encontraram em um impasse silencioso, cada um desafiando o outro a recuar. Miguel, com sua postura imponente e sorriso cínico, lançou ameaças veladas contra Renata, suas palavras carregadas com o peso de suas próprias ambições egoístas. Ele estava determinado a impedir que Renata revelasse a verdade por trás do artefato, não importando o custo. Renata, por sua vez, enfrentou Miguel com uma coragem que nascia de uma convicção inabalável em sua missão. Ela se recusou a ser intimidada por suas ameaças, sua determinação crescendo ainda mais forte à medida que o confronto se desenrolava diante dela. Enquanto o calor do sol se intensificava ao seu redor, Renata e Miguel se envolveram em uma batalha de vontades que ecoava através dos corredores sombrios da floresta. O destino do artefato, e talvez até mesmo o destino da própria Amazônia, estava pendurado na balança enquanto eles lutavam pelo controle sobre o mistério que os envolvia. No final, apenas um emergiria vitorioso, enquanto os outros seriam deixados para enfrentar as consequências de suas escolhas. Enquanto o sol alcançava seu apogeu no céu, Renata se preparou para enfrentar seu destino com coragem e determinação, pronta para lutar pelo que acreditava, não importando o custo. E assim, com o coração pesado de desafios e esperança, ela avançou para o confronto iminente que determinaria o curso de seu próprio destino e o destino da floresta que ela amava tão profundamente. Capítulo 10 – Forças sobrenaturais à solta. Enquanto o sol se punha sobre Ratanaba, a atmosfera na cidade tornou-se carregada com uma energia tensa e elétrica. Renata Oliveira e sua equipe, ainda se recuperando do confronto com Miguel Gomes, encontrarão-se envoltos em uma aura de intriga e mistério, conforme os eventos sobrenaturais na floresta começaram a se intensificar. Renata, impelida pela necessidade de compreender o verdadeiro significado por trás do artefato e das forças misteriosas que ele despertara, redobrou seus esforços para desvendar o enigma que os cercava. Cada pista, cada inscrição antiga gravada no artefato, parecia levar a um labirinto de segredos cada vez mais profundos. Enquanto isso, na floresta densa, os sinais da presença de forças sobrenaturais se tornaram cada vez mais evidentes. Fenômenos inexplicáveis ocorriam com frequência crescente e árvores retorcidas em formas grotescas, ruídos estranhos ecoando pela noite, e sombras sinistras que pareciam dançar entre as árvores. Renata e sua equipe sentiam-se cada vez mais envolvidos por uma atmosfera sobrenatural que permeava a floresta como uma névoa densa.
As tochas que iluminavam seu acampamento projetavam sombras distorcidas nas árvores, criando uma sensação de desassossego e inquietação entre eles. Enquanto Renata mergulhava mais fundo no mistério, ela começou a se perguntar se havia mais do que simplesmente lendas e mitos por trás dos fenômenos que testemunhavam. Ela começou a suspeitar que havia forças além do entendimento humano em jogo, forças que estavam despertando de um sono antigo para reclamar seu lugar na ordem natural das coisas. Enquanto a noite avançava e os sinais sobrenaturais se intensificavam, Renata percebeu que estava prestes a mergulhar em um reino de mistério e perigo que estava muito além de sua compreensão. Ela se perguntou se estava preparada para enfrentar as forças desconhecidas que aguardavam nas sombras, e se sua determinação seria suficiente para desvendar o segredo antigo que mantinha a floresta cativa em seu abraço sombrio. Capítulo 11 e a revelação das forças ocultas. Enquanto a lua pairava alta no céu noturno, Ratanaba mergulhava ainda mais fundo na escuridão impenetrável da floresta amazônica. Renata Oliveira, impelida pela necessidade de desvendar os segredos ocultos que envolviam o artefato antigo, liderava sua equipe em uma jornada perigosa rumo ao coração das trevas. À medida que avançavam pela densa vegetação, a atmosfera ao redor deles pulsava com uma energia sobrenatural, como se a própria floresta estivesse viva e respirando ao seu redor. Sombras sinistras dançavam entre as árvores, e o ar estava impregnado com um zumbido incessante que ecoava nas profundezas da noite. Renata, guiada por sua intuição aguçada e pela determinação inabalável que ardia dentro dela, sentiu-se cada vez mais próxima da verdade que procurava. Ela sabia que estava prestes a enfrentar as forças ocultas que haviam sido despertadas pelo artefato, e estava determinada a enfrentá-las de frente, não importando o perigo que isso representasse. À medida que avançavam, os sinais da presença de forças sobrenaturais tornavam-se cada vez mais evidentes. Árvores retorcidas em formas grotescas, ruídos estranhos ecoando pela noite e sombras sinistras que pareciam observá-los com olhos invisíveis. Finalmente, após horas de caminhada, Renata e sua equipe chegaram ao local onde o artefato havia sido descoberto. Diante deles, erguia-se uma clareira sombria, banhada pela luz pálida da lua. No centro da clareira, o artefato repousava como um guardião silencioso dos segredos antigos que ele continha. Enquanto Renata se aproximava do artefato, uma sensação de poder e presença encheu o ar ao seu redor. Ela sabia que estava diante de algo além de sua compreensão, algo que transcendia o mundo conhecido e mergulhava nas profundezas da magia e do mistério. Com corações batendo no peito e os olhos fixos no artefato, Renata e sua equipe se prepararam para enfrentar as forças ocultas que aguardavam nas sombras. Eles sabiam que estavam prestes a desvendar um segredo que mudaria o curso da história, e estavam dispostos a enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. Nos corredores sombrios da floresta, a verdade aguardava, pronta para ser revelada àqueles que ousavam desafiar o desconhecido. Capítulo 12 e a conclusão do mistério. A noite se estendia sobre Ratanaba, envolvendo a cidade em uma escuridão densa e opressiva enquanto Renata Oliveira e sua equipe se preparavam para enfrentar o desafio final que se erguia diante deles. Diante do artefato antigo, que repousava como um guardião silencioso dos segredos profundos da floresta, eles se reuniram em um círculo unido, seus corações batendo no peito com uma mistura de antecipação e apreensão. Com a determinação ardente de quem busca a verdade, Renata estendeu a mão para tocar o artefato, sentindo um formigamento elétrico percorrer sua pele enquanto seus dedos tocavam a superfície fria e lisa. Uma onda de energia pulsante rompeu do artefato, envolvendo-os em seu abraço invisível e enchendo o ar ao seu redor com uma luminosidade etérea. De repente, diante dos olhos assombrados de Renata e sua equipe, imagens antigas começaram a se desenrolar no ar, como se o próprio artefato estivesse contando a história de seu passado distante. Eles viram vislumbres de civilizações perdidas, de magias esquecidas e de heróis e vilões que vagavam pelas terras antigas da Amazônia. Com o coração acelerado de emoção, Renata percebeu que estava testemunhando a verdade por trás do artefato, uma verdade que transcendia o tempo e o espaço. Ela viu o artefato como uma chave para desbloquear os segredos antigos da floresta, uma ponte entre o passado e o presente, entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. À medida que as imagens se desvaneciam e o artefato retornava ao seu silêncio, Renata soube que sua jornada estava completa. Ela havia desvendado o mistério que envolvia o artefato antigo,
revelando a verdade por trás das lendas e mitos que permeavam a floresta. Com um sorriso de triunfo nos lábios e o coração cheio de gratidão e reverência pela beleza e mistério da Amazônia, Renata e sua equipe se prepararam para retornar à cidade, levando consigo não apenas o artefato antigo, mas também a lembrança duradoura de uma jornada que os levaria aos confins do desconhecido e além. Nos corredores sombrios da floresta, o segredo antigo permanecia guardado, esperando ser descoberto por aqueles que ousavam desafiar o mistério que envolvia a cidade de Ratanaba.